Que Apocalipse é revelação. Vem do grego Apocalipse. Apocalipsis, do grego, que significa revelar, desvendar aquilo que está oculto. É isso que serve Apocalipse. Vamos entender que a autoria divina é muito importante para nós, porque é a revelação de Jesus Cristo, assim, a revelação de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias, né? Ou para os santos do Senhor. O destino é para mostrar aos seus servos a mensagem, as coisas que brevemente devem acontecer. O mensageiro do seu anjo, e às vezes o autor humano, nós já estudamos sobre isso na semana passada, João, e a gente ficou João no seu servo. Há uma tríplice bem-aventurança aqui. Eu gostaria que alguém lesse esse versículo 3. Versículo 3. Li pausadamente. É a tríplice bem-aventurança. Capítulo 1, versículo 3. Nós estamos no capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê. Segura aí, é um amigo aí. Bem-aventurado aquele que lê. Você tem lido? O termo bem-aventurado quer dizer felicíssimo, ou seja, mais que feliz. Felicíssimo é aquele que lê. Aqui na nossa cultura diz que quem lê mais sabe mais. Quem lê menos sabe nada. Então, bem-aventurado, felicíssimo aquele que lê. Sim. E bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras. Segure. Bem-aventurado ou felicíssimo aqueles que ouvem. Ouvir é fundamental para a igreja. A igreja nunca vai ser renovada a sua fé por ver o paralítico andar, o cego chegar, o coxo ser curado, um canceroso ser curado. Isso dura 15 dias a emoção que você tem quando vê alguém sendo curado do seu lado. Você fica cansado de empurrar a cadeira de roda do irmão para adentrar o culto e dar o espaço para ele. No dia que chega um santo por Deus que manda levantar e andar, você vai quebrar até as cadeiras da igreja. Mas 15 dias depois você vai estar sentado lá dentro, nem vai lembrar que era aquele irmão que foi curado. É assim. Mas aquele que ouve, porque a fé e ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve. E ouvir não é só no sentido auditivo, no sentido do ouvir. É ouvir no sentido de obedecer, de guardar, de cumprir. Porque toda e qualquer disciplina nossa, do ser humano, está exatamente no ouvir, no obedecer. Sim. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Isso. Pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Então aí termina a tríplice bem-aventurança, que é muito interessante. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Isso tem um sentido muito interessante. O tempo de quem? O tempo do Senhor Jesus vir arrebatar os seus. Esse tempo é fundamental. O tempo do Senhor Jesus vir cumprir a sua terceira missão, que ele não foi cumprida aqui na terra, que é a missão de governante do planeta Terra. Governante fisicamente. Tem gente que acha que o milênio é só dimensão, que é só espiritual, não, é físico, é político. É algo que nós vamos ver ao Pai e tangível. Vamos lá. Para aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. E deixa eu falar para vocês, nem sempre guardar é levar para a memória. Você leva para o outro canto da sua cabeça e fica lá, o seu subconsciente. E de repente, na hora que você precisa ver, às vezes você não lembra, igual nós fizemos uma pergunta aqui ontem na reunião de hoje, de liderança, eu pedi a alguém para me citar o que estava escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Ninguém soube, mas é porque eu não sabia, não. Aliás, o pastor soube. É porque não lembrava na hora. Essa questão de saber e de lembrar imediatamente não é brincadeira, não. Mas quando você aprende, quando você sabe, aí nada te enrola. Eu não sei o que está escrito, você pode estar consigo em João, você tem que falar onde está escrito, versículo, capítulo, data e quem escreveu. Aí é complicado. Então, é o que fala da tríplice bem-aventurança, é aquele que guarda as palavras que estão escritas na profecia. E como ficam os cristãos que não possuem o hábito salutar a leitura diariamente a palavra de Deus? Como é que você acha que vai ficar? Vai ficar igual um filhote de passarinho, uma boquinha aberta lá para ninguém botar comidinha na boca dele. Aí vai comer o que não precisa, o desnecessário. Infelizmente a igreja do Senhor está caminhando assim. Até um profeta ali,
Tem outro profeta ali, aí complica. Se você busca beber por muitas fontes, vai te dar uma diarreia, o profeta não vê o que vai dar. Mas se você procura conhecer a fonte e o tratamento dessa fonte, dificilmente vai te dar uma diarreia, você vai se cuidar dele. Hoje, sequer as pessoas têm tempo para Deus em suas vidas. Não tem, né? E aí, é uma alerta você vem a partir do versículo, porque o tempo está próximo. Que tempo você espera que esteja próximo? Para a nossa igreja, o tempo deve estar próximo ao tempo da nossa subida. Quando a gente criar a propulsão necessária, porque a igreja subirá por propulsão. O Espírito Santo de Deus está na terra. E não é somente uma, como falam os semitas, é uma parecido com a energia, mas eles usam o termo. Ele é uma. Esqueci, vou lembrar desse termo que os semitas falam. Então, ele não é só uma energia, ele é a energia divina, mas ele é uma propulsão da igreja. A igreja tem que ter uma propulsão. Todo bicho que voa tem que ter propulsão para voar. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e descobrimos o tempo, que tempo está próximo? O tempo de aumentar a minha propulsão é suficiente para voar e subir ao comando do Senhor. Esse é o tempo que diz a Bíblia. Essa palavra nos leva a uma profunda reflexão com relação à época que estamos vivendo, quando Deus falou com Daniel acerca das coisas que aconteceriam no tempo do fim. Ele disse: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Daniel capítulo 12, versículo 4 ao 9. Alguém quer ler até o 9? Tem que ser rápido. Ou alguém quer continuar aqui e ler em casa? Continuar, né? Quantos votam para continuar? Vamos ler esse texto. Daniel foi o homem que recebeu a revelação de Deus no período mais difícil da vida dele, que foi no período do cativeiro babilônico. E ele recebeu um tempo muito interessante, uma contagem para que ele pudesse acompanhar, que seriam os 70 anos de cativeiro do povo de Israel, lá oprimido pelos babilônicos. E ele começou a aproveitar o desejo. Olha bem o que é um cristão de verdade. Quando você faz do limão uma limonada, já que eu estou aqui escravo, eu não tenho todas as obrigações do tempo para fazer, já que eu não tenho tudo aqui para poder obedecer, eu vou entender o que Deus quer com o seu povo na terra. E ele foi profundo e entendeu e trouxe para a gente algumas revelações muito importantes. E olha que Daniel existiu cerca de uns 500 e poucos anos antes de Cristo, e de 500 a 600, e de repente ele traz algo que viria a acontecer só 2.000 e poucos anos, vou contar que eles voltam hoje, né? 2.000 e poucos anos depois de Cristo. Tem mais ou menos uns 3.000 anos, uns 2.500 a 3.000 anos de Daniel confessou isso. E quando ele vê toda essa profecia, Deus dá nele um ultimato. Opa, pode fechar o livro. Aguarda aí. Não espalhe isso agora, não espalhe essa notícia agora não. Como é que você falava? Tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Aí a dona Índia queria quase me esfolar vivo, na semana passada, que falou que esse negócio de João de lamentar, não tem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo. Foi esse valor? Foi a Bíblia que falou isso. Ele só sentou. Nem debaixo da terra, que era digno de abrir o livro dos seus selos. Até que alguém põe a mão direita no ombro de João e disse assim: não temos. Aqui está aquele que foi morto e reviveu, o leão da tribo de Judá, que venceu, e o livro vai abrir, vai ficar tranquilo, está aqui que pode. Amém? Então Daniel recebeu essa revelação. Deus mandou selar o livro, não era naquela época, parece que ele não levantou a mão lá. E tem um pouco a ver também com o Apocalipse, que Daniel revelou, né? Sobre a estátua, porque a história, ela se repete. Basicamente. Histórias diferentes, né? Uma história diferente. Hoje estamos vivendo no final do Império, do último Império, né? E o povo se transformando um pouco em animal, sem sentimentos. Mais ou menos, está mais ou menos sobre isso aí. O próprio Daniel recebeu nessa mensagem que o ser humano seria embrutecido. E realmente está embrutecido. Cada vez mais esse povo se aprofunda no nível intelectual. Não que a intelectualidade pode condenar o ser humano, pelo contrário, ajuda. Mas se você viver só nesse plano, você vai ficar embrutecido. Embrutecido é aquele que não entende as coisas de Deus. Ele é bruto. Ele não tem. Ele pode ser bacharel, teologia,
tia, ele pode ser doutor em alguma área, pode ser mestre em alguma área, mas se ele não entende a palavra de Deus, ele é um doutor. E já estava previsto isso aí. E quando Deus mandou ele falar, serve isso aí, guarda isso aí, porque isso é o tempo do fim, não é para seu tempo agora. Ele ficou meio conturbado, porque Daniel era um cara que não se importava em encarar a mesma coisa para ficar de joelho mesmo, Senhor. Veja bem que ele foi desterrado para a Babilônia, e lá ele sem mapas, sem coelhos, sem lápis, que fala, sem o corpo para não escutar, sem nada, ele olhou, não, Jerusalém não está aqui. Eu vou orar 3 vezes por dia com a janela aberta para as portas de Jerusalém. Hoje em dia nós temos um problema muito sério. O pessoal não se importa muito com Jerusalém. E a ordem do Senhor Jesus, quando as últimas ordens, uns 40 dias depois de ressurreto, para os discípulos foi: ficai na cidade de Jerusalém até que o alto seja estabelecido. Ficar em Jerusalém significa o quê? Não sair de debaixo do poder e da autoridade de Deus e do avivamento. Nós vamos sair. Vamos lá? Vamos seguir. Enquanto que para João, Cristo lhe disse: o tempo está próximo. O que poderíamos dizer hoje, 2.000 anos depois, mais 2.000 anos no caso, sobre os acontecimentos? Sobre os acontecimentos aqui. Isso tudo das cidades. Versículo 4 até o versículo 6. O destinatário público às 7 igrejas da Ásia. É bom saber o seguinte: para quem foi endereçado o seguinte? Essa carta foi mandada para as 7 igrejas da Ásia, não está na sua apostila. Só para ser lida lá, olha, Deus mandou uma carta para você. Lembra da carta do diabo? Quem lembra da carta do diabo? Pois você precisa na internet, a carta do diabo é um pastor. E tem as cartas de Deus também. Eles inventam moda para evangelizar. Eu não gosto disso, eu gosto de evangelizar o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não se render ali, já está fora. Você está fora se você não se render ali. É mais real, mais sincero e mais tangível. Você vai entender essa situação. Vem para cá para a igreja, Jesus te mudou, ele falou: quando eu chego na igreja, eu passo da igreja à noite. Poxa, que mentira é essa que você está pregando, cara? Mas Jesus não curou, não, mas se ele quiser, ele cura. Se não quiser, não cura, não soberano. Mas salvar, ele quer, porque já o fez. Não é algo que você vai pedir ele para fazer. Senhor, salva o meu parente. Está orando com muita burrice. Para de orar assim. Senhor, o Senhor já salvou o meu parente. Falta eu alertar ele, abrir o olho dele, que precisa de tomate. Não é tomate o dedo, não. Como é que é o dedo? Aleluia. Só para você receber a salvação. A salvação. Você recebe a salvação, qual é o dedo? Eu quero ter o Bíblia. Não quero ver o Bíblia. Parece que está Efésios 2,8. Porque a salvação não vem de vós, é do de Deus. É alcançar, alcançar. A salvação está ali. O problema é que a gente se apequena na vida e não alcança. Tem que se alcançar. Porque às vezes a gente fala assim: o pessoal, Deus vai alcançar fulano. Não. Você está doido? Para Deus alcançar fulano, ele fica a cabeça para baixo. O fulano está aqui embaixo. É nós que temos. Você alcança, está acima de você. O que está na sua frente. O que está atrás não está na frente, está embaixo não. Então você precisa alcançar a salvação. Alcançar por bem da fé. É o que está escrito. Não é isso? Então ele endereçou as igrejas da Ásia, uma carta para cada igreja, 7 igrejas. E não é para ser lida, é para ser pregada, ensinada, para a transformação das igrejas que estão nesse simbolismo. As 7 igrejas da Ásia entrou nesse livro exatamente para simbolizar a situação da igreja do Senhor na terra, do tempo e da situação da igreja do Senhor na terra. Versículo 4, parte A. Vemos nos versos 4 e 5 uma revelação da Trindade. Lembra o nosso favor, 4 e 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós. Segura aí. Graça e paz. 2 elementos importantes. Sim. Da parte daquele que é, e que há de vir. Sim. E da parte do século Espírito que o assiste diante do seu trono. Certo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Vocês também? Tá bom. O quinto, você viu o quinto? Sim. Tá bom. Aí revela a Trindade da força de Deus. E quando João recebe do anjo essa palavra, graça e paz. Interessante. Porque ninguém é salvo fora da graça. Ninguém.
Ninguém pode ser salvo fora da graça. Ninguém pode ver Deus se não for salvo. Olha bem, olha o trocadilho. Ninguém pode ser salvo fora da graça. Já começa com graça. E ninguém pode ver Deus sem ser salvo. Sem nascer. Não pode ver. Está escrito em João capítulo 3, né, pastor? Em Hebreus capítulo número 12, versículo 14, esse é Hebreus 12, 14. Lá está escrito assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você procurar o máximo, você que já é salvo em Cristo Jesus, procurar o máximo, estar no ambiente de paz, não no ambiente geográfico, no ambiente, fazer que o seu ambiente tenha paz. Fazer que você, no meio da batalha, porque paz não é ausência de conflito, paz é segurança. Você pode estar no meio do fogo cruzado e ter paz. Você pode estar no meio da tribulação e ter paz. Aliás, temos um exemplo bem clássico de estar no meio da tribulação e ter paz, quando Jesus estava dormindo na polpa do barco e o barco afundando. O barco afundando, o estou da cabeça, sem saber o que fazia mais, remando e botando força, e eles conheciam bem do mar, eles sabiam que ia pique mesmo, que ia morrer. Até que um chega e deu um gritão com Jesus. Você não importa não, né? Você está bem aí então pra gente? Era um gritão com ele. O que aconteceu? A gente está descansando aqui. Você não tem que o mar está de fogo? Ah, tá. A queda de mar. Para ver. Não estou dormindo. Eu vou voltar. Se desce. Ele levantar um bocão suíço, né? Eu nem que a vida toda abraçada pelo mar. E só faz isso. Porque eu estou aqui, gente. Paz não é ausência de conflito, paz é segurança. Você precisa cultivar isso. Todos os dias da sua vida, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Porque todas as vezes que cada um de vocês xingar de vários nomes, eu só estou revelando que está aqui dentro. Tá aqui dentro. Eu não estou vendo isso em você. Eu não estou vendo essa maldade. Eu só estou revelando que está aqui dentro. Está dentro de mim. Ninguém está no que Então, quando o Senhor faz essa palavra aqui, manda essa palavra João, e diz graça e paz, aquele que é ali e tal, mostra que Deus está com aqueles que buscam a sua paz, que buscam não sair da graça de Deus. Versos 11, é isso? Verso 11? Não, Isaías, lê para mim, Isaías 11:2. Pode ler, quem encontrou. Cadê o microfone de quem vai ler? Levanta a patinha, quem vai ler. Para entender melhor o texto em apreço, vamos ler aqui. Isaías 11:2. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Pois é, quantos? Está lendo? 7? 7? Os 7 Espíritos de Deus, visto pelo profeta Isaías. Outro ponto, o Senhor Jesus Cristo, fiel testemunha. Aqui fala de Cristo como profeta, o primogênito dos mortos, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo na cruz, tornando o sacerdote de nossa salvação. Hebreus capítulo 7, versículo 25, lembra, nosso favor? Eu gosto de Hebreus porque ele entendeu perfeitamente a linhagem sacerdotal do Senhor Jesus. Ele é o único que realmente aprofundou mesmo a linhagem sacerdotal, uma linhagem inexistente para o conhecimento humano, porque a linhagem de Melquisedeque, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era aquele cara. E aí Jesus pegou essa linhagem, ao invés de pegar aquela linhagem, veja que Jesus não tinha jeito de pegar a linhagem de Arão e de Levi, porque Jesus, ele estava constituindo uma nova aliança, portanto, um novo tipo de entendimento na frente. Então ele pega a linhagem de Melquisedeque. Hebreus 7:25, pode ler. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Isso. Esse escritor dos Hebreus tinha que aparecer. Alguém tinha que ter descoberto que ele é bom. Não sei. Na cara, né? A cara. Embora você tenha que ver que a navegação de Paulo foi ele que escreveu, o ditado, o cara, o secretário dele escrevia. Mas esse cara é bom, porque mandava uma carta dessa para os hebreus que acabaram de rejeitar Jesus e o crucificar, não é brincadeira. E ele dá cacete mesmo neles e mostra quem é Jesus, o Messias, quem é o Messias de verdade. Tá? Não, ninguém sabe.
Ninguém sabe. Como a Ingrid, capítulo 2, versículo 3, acha que é Paulo. Muita gente acha que é Silas, que é Paulo. Muita gente acha, mas que tem a cara dele. A cara dele. O soberano dos reis da terra fala de Cristo como o rei proeminente, rei dos reis, que governa o destino dos homens. Preste atenção, porque tem um texto, acho que uma vez esse texto está aí na nossa apostila, que o Senhor fala de nós, reis e sacerdotes. Então, bem, irmãos, está aí na apostila? Isso. Apocalipse 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Isso. Você está na letra C, você é exótico. É o seguinte: quando você encontra e fala que nos fez reis e sacerdotes, como é que vai ser rei e responde rei? Por isso que ele chama rei dos reis e senhor dos senhores. Do reino dele é alguém literalmente, os caras não viram, alguém vai determinar. Aliás, tem um texto, parece que está lá em Ezequiel. Vou levar depois o texto, a referência, que Davi será príncipe do reino milenial. Olha, coisa doida. Pois é, reis que governam o destino dos homens num alto e sublime trono. Isaías 6. Ezequiel 34, o que é isso? Traz a microfonia, velho. Ezequiel 34, 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Isso, está vendo? Vou rebaixar ele. Sempre isso. Olha bem, é Isaías 6. No dia que morreu, é isso mesmo? Não, né? 6. O Senhor assentar em alto e sublime trono. Quem foi no ano que morreu o rei? Isaías não teve visto isso, não? O rei atrapalha muito a gente. A gente quando acha que rei, que governa, que manda essas coisas, atrapalha a gente, tem muita coisa. Então, quando diz aqui que ele é rei dos reis, é o rei dos reis que governa o destino dos homens num alto e sublime trono. Foi a visão de Isaías. E aí ele fecha com chave de ouro. Aleluia. Aproveite e veja como Cristo é chamado neste primeiro capítulo. Fiel testemunha, verso 5. Primogênito dos povos, verso 5. Príncipe dos reis da terra, verso 5. Aquele que nos ama, verso 5. Você sabe por que eu li a Bíblia assim? É porque um versículo só vai dar informação. Talvez a vida toda. A gente tem que começar a ler a Bíblia, prestando atenção das informações que cada ponto, em cada vírgula vai nos dar para a gente servir melhor. Quando a gente lê, a gente só passa por cima do versículo. Parece que nunca lemos isso, né? Não, nunca li isso, não. Não leu mesmo. Você só passou e deu uma rabiscada. Alfa e ômega, verso 8. Princípio e fim, verso 17. Posição do Cristo na dispensação da graça, verso 6. Lembra nós, por favor. É o verso que aí, entendeu? Né? E nos seus reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Essa promessa pertencia a Israel, que vindo a pecar, perdeu temporariamente. Esse privilégio, perdeu temporariamente esse privilégio, sendo concedido na presente dispensação à Igreja de Cristo. Agora uma pergunta. Veja bem, uma promessa feita ao povo de Israel, inclusive trazendo Davi da sepultura para se tornar-se príncipe do reino mundial. E agora eles perdem essa bênção de Deus por não aceitar Jesus. E a igreja, que antigamente era chamada de cão, de pessoas de cidadão de segunda categoria, ganha essa posição. O jornal aqui na hora que eu estava perdeu temporariamente esse privilégio? Sim. Temporariamente. Quer dizer que vai acontecer. Tá, beleza, mas não, vamos lá então. Por que fiquei com dúvidas temporariamente? A gente só conseguiu aceitar Jesus porque eles não aceitaram, certo? Não, a gente aceitaria Jesus na marra. Eles faziam a gente aceitar se tivesse aceitado. Tá, vamos Só que nós temos que cumprir todo o rito judaico se eles tivessem aceitado. Olha que libertação que nós alcançamos. Se Israel tivesse aceitado Jesus Cristo, com toda aquela parafernália que a lei tinha, que tem até hoje, a lei cerimonial e a lei sacrificial, com toda aquela parafernália, nós temos que obedecer cada ponto, porque aquele que negar um tio será negar o direito dado dele. Ele quer acrescentar o que será acrescentar as pragas previstas. Sim. Beleza. Levando em conta que eles não aceitaram, e por esse motivo
A graça nos alcançou, nós estamos aqui hoje compartilhando isso, certo? Isso. Esse tempo Nos alcançou. Sim. O texto é bem claro quando diz assim: veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado poder. Ou direito, ou poder, de serem chamados filhos de Deus. Nós temos esse poder, nós somos empoderados. Sim, esse poder vem para nós, né? Vamos usar a palavra certa. Aí o que acontece? Porque esse temporariamente aqui, no dia, a minha dúvida é, esse dia que esse tempo acabar e eles passarem a ter esse privilégio, vai ser na volta de Jesus? Porque se eles rejeitaram naquela época, não vai ser só naquele tempo, vai ser nesse tempo aí que ele vai ser quando Jesus arrebatar a igreja e eles conseguirem passar pela grande tribulação, conseguir salvar a sua própria vida, pelo seu próprio sangue, pela sua própria entrega. E quando Jesus manifestar no reino dos céus com a igreja para estabelecer o reino mundial, aí cai aquele versículo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e glória. Então, quando eles verem Jesus vindo na nuvem dos céus com poder, o poder é o poder político, é o poder de governança. A glória é a igreja que ele resgatou pelo próprio sangue dele, e os anjos, os arcanjos, querubins, os tronos, potestades. Vamos estar no meio dessa turma toda, vamos estar com os corpinhos muito bacana, no meio dessa turma, está com o corpo parecido com isso aqui, ó, fosforescente, de glória. E vamos chegar, quando chegar, mas não é ele, é ele. Oi? É o Messias. É aquele que foi crucificado, é ele. Puxa vida, montes caem sobre nós. Vamos pular nos prédios e tentar bonanças, você está tranquilo. O Senhor veio para estabelecer o reino. Aí começa a chance que foi dada primeiro a eles. Porque o Senhor tem uma aliança com Israel, não quebra. Não é porque os gentios foram salvos primeiro que Israel está quebrando a aliança persiste. É tanto que ele vai tirar 144 mil, vamos chegar nesse ponto lá, que eles não se contaminaram, para exatamente representar esse povo escolhido do Senhor. Então, aí é onde eles vão ter a oportunidade de ser isso que nós colocamos aqui na nossa apostila. Então, a gente está levando em conta que esse tempo desse privilégio aqui eles vão ter após a tribulação. Após, nós tivemos primeiro. Lembra a palavra que Jesus falou assim? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Nós. Quem são os primeiros? Eles. Então eles vão ser os últimos, nós vamos ser os primeiros. Os primeiros, porque nós vamos ter o privilégio de ter primeiro que eles, lá na glória do Pai, sentado à mesa com o Cordeiro servir-nos e anunciar o canto onde nós estamos, com tranquilidade, depois descer, receber os galardões lá que fizemos e descer como o Senhor vai estabelecer no reino, que eles não acreditam muito bem. Você entendeu? É o reino milenial de Cristo. Eles vão reconhecer Jesus como rei, porque essa é a missão que tem que ser cumprida na terra. Entendi. Entendeu? Ou entendeu? Não. Vamos prosseguir. Nós estamos aqui para entender, gente. Não entendeu? Vamos discutir. Não é porque eu sei tudo, não. É que a gente estuda e procura aprofundar. Então, esse privilégio sendo concedido na presente dispensação, a igreja de Cristo. Abra para mim, Êxodo, o que tem a ver Êxodo? A igreja, não tinha igreja naquela época, capítulo 19, versículo 6. Cadê quem abriu? Vai abrir essas referências para mim. Quem está com isso? Quem vai ficar com Romanos 12:1? Levanta a mão. E vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Opa, olha o que Deus mandou falar com o povo que estava há 400 anos sofrendo a escravidão do Egito. Olha, vocês podem seguir, vocês vão ser reis e sacerdotes. Deus não deixa a sua palavra cair ao chão. Ele cumpre a sua palavra, é fiel e justo para cumprir. E isso vai acontecer. Pode ficar tranquilo, vai acontecer. Quem está com Romanos 12:1? Outro nós Hebreus 13, 15 e 16. Quem está? Então, outro vai achar João capítulo 1, versículo 11 e 13. Então segura aí. Vai lá mesmo no Romanos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1 é a petição de Paulo. Tocando a igreja de Tamimon. Para poder pensar, tá? E se você deixar, segura aí, se você deixar a emoção te dominar durante o culto, você não leva quase nada daqui. Na hora do seu culto, você tem que estar consciente, humanamente consciente, de que você não está pulando, saltando e glorificando que o louvor cantou melhor. Porque alguém afinou melhor.
Não, você está fazendo isso consciente que você veio aqui para prestar um culto dessa forma. Aliás, é em casa que você tem que planejar o culto. Você planeja, eu vou chegar na igreja, eu vou sentar e ficar quietinho, eu não vou dizer um glória, eu vou dar uma palavra, eu quero ficar lá só na concentração. Isso é uma forma de prestar culto. Não, eu vou chegar lá e eu vou botar naquela hora que vou fazer tipo a pastora hoje, vou deitar até no chão, ficar quietinho lá no chão, deitar, louvar, adorar. Tudo isso tem que ser feito em casa. Quando você chegar aqui, está pronto. Vamos lembrar de um culto, segura a referência, irmão. Vamos lembrar de um culto de uma mulher que nos enche os olhos. A mulher do fluxo de sangue. Lembra? Se eu em casa pensando sozinho, né? Pensando sozinho, falando sozinho. Se eu somente conseguir pegar a barra que você tem, eu vou segurar. Então eu vou entrar lá. Propósito de eu vou chegar lá e fazer exatamente isso. A mãe, como é que você vai fazer? Eu disse que vai ficar uma faca desse tamanho da cintura, está tudo certo. Os 12 cercavam ali, igual certos políticos aqui hoje. Todo mundo armado, todo mundo com espada na cintura. Lá a senhora vai chegar, a multidão é muito grande e aperta. A senhora vai conseguir entrar na frente da honra? Na frente da honra? Vai falar, gente, grosso, fala grosso. Na frente da honra, vai a humildade. Sem humildade você não tem honra. A questão é por baixo. Quando você entra por baixo, quando você se abaixa, quando você se humilha, que é esse o sentido, a probabilidade de você alcançar é muito grande. E ela entrou por baixo. A posição de pedra foi por baixo. E opa! Não deu bem, sabe, igual você faz na Espírito Santo. Isso daí vai ter uma tribuna ali lá por um qualquer mudou. Que Jesus pecados, a multidão que rodeia. Alguém me tocou porque eu senti que saiu virtudes, é o poder de mim. Aí a mulher está tremendo nele chorando, foi eu, Senhor, que te toquei no grande a tua fé. Quando vocês lê a palavra e entendem que isso é um culto planejado. O problema nosso é que chega em casa, nossa, já tem tudo, né? Ô mulher, você vai lugar uma mulher, pega o menino pelo cabelo, puxa pelo meio, caça pra cá, aí você vai fazer aí você fala, não quero essa porra. Aí eu estou até estragando o som, só porque eu falei, então. Quem está com Hebreus 13, versículo 15 e 16? Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus o sacrifício de louvor. Segura aí. Ofereçamos nas reuniões de domingo, ou na sexta-feira aqui, na quarta lá no Clube Hall, na quinta na reunião de mulher, na célula. Vamos oferecer, não é isso? Já escutei? Continuamente. Presta atenção. Sacrifício de louvor. Por que sacrifício de louvor? Tá doendo, estou todo quebrado, estou cansado. Imagina ela, uma cabeça desse tamanho, tem a cabeça, uma cabeça desse tamanho, que tem que dar aula de manhã, tem aula de manhã, você tem a menor de idade, daqui todo turvo vai estar. Esse é um sacrifício que ele resolveu prestar, se sacrificar para estar aqui louvando o Senhor. Isso é contínuo. Aonde eu vou louvar o Senhor? Aonde eu vou, eu posso adorar a Deus aqui? Tem uma portinha aberta, eu estou todo para a igreja. Vira o campo, que nem dessa igreja, nem na outra esquina, nem lugar nenhum adora a Deus o Pai, porque o Pai está procurando adoradores que adoram em espírito e verdade. João capítulo de número. João 4, versículo. Quem lembra o versículo? O Pai procura verdadeiros adoradores, acho que é 24, né? Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Então, quando nós encontramos esse todos os Hebreus, falando que o Senhor está exigindo que você preste o seu culto como sacrifício de louvor, tá? Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Opa, é o fruto de lábios que confessa o nome. Falta tudo aqui no meio legal. E aí, tem mais aí? Não, tem papel ainda. Você leu 16? Não, por aí. Não leu. Então leu 15 para dar ideia. De novo. Sendo 15 de novo, né? É. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus. Segura aí, que tem um problema aqui, vamos chamar de contestar. Professor de português, ofereçamos é que dá um lado contínuo, né? Como é que é? Porque tem que oferecer, você está dando ideia de continuidade. Vai lá, dê um contexto aí. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Estou certo na minha imaginação? Ofereçamos, quer dizer, está dando uma ordem, é imperativo, é isso? É imperativo.
E afirmativo, imperativo e afirmativo. Vamos oferecer. Vamos oferecer é um projeto. Ofereçamos é sempre. Amém? Estou bom em português aí. Vai lá, termina 16. Continuamente a dizer de louvor, que é o fruto que lados confessa o nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Não negligencieis a contínua o quê? Deixa esse meu filho se ninguém falar boa dessa. Prática do bem. Não negligencieis a contínua. Vocês estão notando que o negócio aqui não é esperar o futuro, é agora, é aqui e agora. Não negligencieis a contínua prática do bem. Por quê? Pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Deus se alegra com isso. Deus está contente de ver você aqui. Tá bom? Quem achou João 11 ao 13? Pastor. Veio para o que era seu. Achamos. Uma vírgula. Sim. Vai dar uma parada. Vamos lá. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Segura. Não é isso que eu estava agora há pouco? Respondendo Lucas sobre o temporariamente Israel vai ter que nos engolir, porque eles não quiseram. Veio para eles. Aliás, se você for falar isso, ele deu uma lenhada em nós, cristãos, porque ele falou isso para a mulher circunfelícia. Lembra do encontro dele com a mulher circunfelícia? Dela comigo? Não. Eu vim antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vi vocês não. Fica na sua. Eu não vi vocês. Ah, é? Mas a gente fica debaixo da mesa, os cachorrinhos, eu vejo da migalha do que são migalhinha. E aí ele falou, Deus me perdoa. Sim, vai passar. Continua? Sim. Mas a todos quantos receberam, vou repetir, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Segura aí, porque foi dado para todos. E basicamente nem todos receberam. Mas os que receberam ainda tem uma atenuante, precisa crer. Você recebeu, eu recebi. É igual o batismo com o Espírito Santo. No dia que você recebeu, você queria quebrar a igreja. Ninguém pulava, saltava, falava em língua e tal, não batizava ninguém. E depois parou, acabou o negócio. Está esperando outra reunião daquela para poder falar em língua novamente. Opa, se eu falar em língua ele fica a si próprio, por que você está esperando que tiver um monte de gente para poder falar? Tem que estar esperando um monte de gente? Não botar a mão na sua cabeça e ficar para você para cá, empurrando no chão? Não, meu, não é assim não. Você já recebeu, então agora precisa crer. Vamos lá, continua lá. Mas todos quantos receberam, Aos que creem, mas a todos, olha os olhos e a fé. mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Continua? Você tem até o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do Espírito de Deus. Quem não nasceu na água e no Espírito não pode nem ver, não é isso? Você está agora pouco, nem ver o reino de Deus. E esse foi utilizado o poder, no grego quer dizer, é o poder que arrebenta todos os outros poderes. Que nós temos um monte de poder sobre nós, o poder do pai, o poder da mãe, o poder do governo, o poder do prefeito, o poder do não sei quem, o poder do pastor, o poder do chefe. Mas quando chega esse poder aí, arrebenta com todos os demais poderes. Nos versículos 7 ao 11 de Apocalipse 1, diz: eis que vem com as nuvens. Esse é o texto-chave do livro. Se não entendermos o livro do Apocalipse, a partir desse tema, ficará difícil compreender o seu propósito e revelação. Eis que vem com as nuvens. Quando o apóstolo recebe essa mensagem, ele entende aqui que as nuvens correspondem aos anjos e à igreja do Senhor. Porque até o capítulo 4, a igreja está na terra. No capítulo 5 e diante, a igreja já não aparece aqui, porque ela já está com o Senhor no céu. Agora, fala minha filha. Dá um microfone. Esse eis que vem com as nuvens é até citado lá em Atos 1:11. Varões galileus, o que estáis olhando para o céu?
Este Jesus que dentre vós foi recebido do céu, admira assim. É interessante, porque aí é que o pessoal vai reconhecer, ele mesmo. Porque há uma promessa vinda do céu, não é uma promessa feita por um profeta terreno, é 2 varões de brancos, é isso? Tinha cerca de 500 irmãos testemunhando naquele momento, né, no momento da ascensão de Jesus aos céus, tinha cerca de 500 irmãos e desce 2 varões de branco. Por que eles desceram? Será? Certamente causou uma tristeza muito profunda no coração dos apóstolos e discípulos que seguiam a Jesus, porque agora ele foi de vez. Há 50 dias atrás, eles mataram ele. Houve um baque muito grande, uma tristeza muito grande em quem o amava. E aí, 3 dias depois, eles veem que ele chega na casa sem que abrisse porta e ele entra e passa ele convosco. Recebeu o Espírito Santo, assim como eu vos enviei, o Pai me enviou a vós também. Então, esse foi o momento que eles receberam o Espírito Santo, tá? E nós temos o entendimento que receberam no dia de Pentecostes. Não! Eles receberam no dia que o Senhor soprou sobre eles. No dia de Pentecostes eles foram revestidos de poder, que é bem diferente, que é o batismo do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus como Salvador, porque afinal é ele mesmo o Espírito Santo. Aí, na função de Salvador. Aí, de repente, quando eles veem que o Senhor começa a subir, uma tristeza grande ia bater neles, porque falou, iam são os inimigos, e iam bater com a mão, já era, foi embora, porque a não levou nem comigo vocês é bom demais estar seguindo um cara desse, porque foi embora. Viu como é que ele subiu? 500 testemunhas, mais de 500. Aí Deus falou, deixa eu mandar uma mensagem lá, porque senão esse pessoal vai atrapalhar o esquema da gente aí. E de repente alguém se deve ter uma indivíduo muito pobre, e diz assim, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus da mesma maneira que ele foi, com aquele corpo, com aquele estilo, com aquele jeitão, com uma facilidade e o reconhecimento, ele vai. A ascensão é subida, né? E a assunção é subida definitiva. Definitiva. Então, a ascensão é quando você sobe no elevador. Não é isso? Ou quando sobe na profissão. Você é velhinho, eu obedeço, tem uma ascensãozinha. Agora, a assunção, assunto quer dizer definitivo, ou, vamos saber, aprende mais um. Sobre é diferente de sobre, não é isso? É diferente. O que é sobre, professor? Sobre embaixo, sobre fica acima. Essa aí o pastor sabia. Assim. Vamos lá, vamos terminar aqui. É isso aí. A partir desse tema, ficará difícil compreender, ou compreendermos a compreensão. Deixa eu ver esse cara aqui. Compreender o seu propósito de revelação. No verso 9, vemos que duas características fundamentais para a vida cristã, nas palavras do apóstolo do amor: vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ele falou que vai. Como está difícil ver isso hoje? É difícil. Companheiro na aflição. Até que a gente não produz isso. Você viu que quando surgiu aqui o problema do nosso irmão, você está cuidando? Alessandro, com a comoção nas caras, ninguém fala mais, gente. Acabou. Companheiro é aquele que acompanha constantemente, não é o que larga a mão. Não. E outros assuntos que nós vimos aqui, que de repente larga para lá. A gente começa a colocar que está fumando até a mãe. E aí ele para de fumar, a mãe que vem para cá e diz, mãe, não vou fumar não. Daqui a pouco ele está crente e tal. Mas qualquer dia dele, qualquer vacilinho dele que vacila, não, vai para lá, não. Capelejei com ele, não dá mais. Então nós temos que ter esse cuidado, porque o que João colocou aqui, que é muito, teria que ser muito próprio nosso, a palavra do apóstolo amor, vosso irmão, companheiro na aflição e no reino. Você meu companheiro, sabe quando eu estou reino, até fácil, beleza. Eu pastoreei esse grande Deus aqui 16 anos consecutivos. Versos 12 a 20. Temos aqui uma visão maravilhosa de Cristo e sua posição junto à sua igreja. Que isso que é o mais importante para nós. Essa visão que João teve há mais de 2000 anos atrás, ele não viu Jesus na terra, ele viu Jesus com a sua igreja mais em cima, lá na próxima. Vi 7 castiçais de ouro, versículo 12. O mistério dos 7 castiçais, bem como das 7 estrelas, versículo 16, são solucionados no verso 20 e nos versos
13 a 16, temos uma visão de Cristo glorificado. É claro que o quadro aqui é simbólico e pode ser interpretado assim. Semelhante ao Filho do Homem, versículo 13. Esta expressão ocorre no Novo Testamento por 79 vezes e no Apocalipse em particular 22 vezes. Fala da perfeita humanidade de Cristo e esse título acabou por se tornar uma figura messiânica. Atos capítulo número 7, versículo 56. Quem encontrar já leia. Outro vai para 1 Timóteo 2, 5. Quem encontrou vai colocar a mão para cima, vai bater para cima. Aí. Atos 7, 56. O outro veja 1 Timóteo 2, 5. Pode ler. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso foi terrível, porque isso foi o martírio do primeiro diácono da igreja, o pastor de Estevão. Foi o martírio de Estevão. Quando eles jogaram perto dele, ele usou o mesmo termo que Jesus tinha usado no Calvário. Como é que é bom você ouvir a palavra de Deus? Lembra dessa passagem? Quando começaram a jogar perto dele, Paulo estava safado. O Saulo estava lá, onde eles trabalhavam. A indumentária dele. Deixa que eu seguro vocês aqui até vocês matarem ele apedrejar. Ele não é desconvertido, não. E aí, de repente, Estevão olha, e a primeira coisa que ele fala, quando eles começam a apedrejar, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Olha que maravilha. Um cristão é capaz de fazer as mesmas coisas, as mesmas obras que Jesus fez? Farás maior ainda, porque eu vou para o Pai. Farás maior ainda, porque eu vou para o Pai. Então, aí nós vemos a réplica que, como que Estevão conseguiu, no meio da aflição, da tribulação, do sentimento de morte, perdoar o pessoal como Jesus fez. E aí agora, quando ele chega nesse momento, ele fala: nossa, fica tranquilo, vocês estão me matando? Estou vendo o céu aberto. Sabe o que eu estou vendo lá? Jesus, vocês mataram há pouco tempo atrás e crucificaram. Eu estou vendo ele sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus e acabou a história. Estava em pé, né? Se estava em pé, é outra situação, porque está sentado, vai demorar muito para vir. Se já viu em pé, é porque está chegando aí, tá? Vai ficar tranquilo. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Você dá uma derrubada nesses caras que dizem que Nossa Senhora tem que interceder por você, que sua mãe que morreu tem que interceder por você, que Abraão, eu sou levado para São Jorge, sabe? Para com isso, vamos chegar neles com essa palavra. Há um só intermediário, só tem um. Só Jesus Cristo, o justo, só ele que dá. Eles falam que Maria foi assunto, também houve assunção. Eles falam isso, mas não conseguem provar, né? De jeito nenhum. A graça maior da igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja que vai ser arrebatada, é que vai subir junto com ela. E benção que subir com a irmã Maria. Bom, vamos continuar aqui. Vestido até os pés de uma vestimenta comprida, versículo 13. Fala do sacerdócio de Cristo. Hebreus 9:11. Vamos entrar demais. E as referências aqui. É gostoso ler os versículos, né? Cingido pelo peito com um cinto de ouro, versículo 13. Fala de Cristo como juiz. E que ele também salva 132:9. Você vem em casa. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, branca como a neve. Versículo 14. Mostra a sua honra e eternidade. Daniel 7:9, Provérbios 16:31. Seus olhos como chama de fogo, versículo 14, fala de sua consciência, de sua onisciência, de que é aquele que conhece e esquadrinha o coração do homem. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, versículo 15, aponta para a sua onipotência, seu poder de subjugar os seus inimigos, conforme 1 Coríntios 15:25. Sua voz como a voz de muitas águas, versículo 15. Autoridade e poder de sua palavra, Ezequiel 43:2. Se vocês quiserem voltar na terça-feira que vem, também juntos essas referências, tudo bem. Aí nós vamos parar por aqui e ficar. Qual a melhor fixação? Você vai responder e dizer qual o tema central do Apocalipse. Eu quero isso terça-feira. Script. Tá bem?